Muito boa noite, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, e mais uma live épica. Dessa vez com a amiga Sigrid Kesting, para falarmos sobre coisas da contabilidade que eu não sei nem explicar de tão difíceis que são. Vou chamar aqui a Sigrid para não me deixar falar sozinho e vamos aqui, vamos convidar minha conterrânea radicada no Paraná. Boa Boa noite! noite, já E estamos ao aí, vivo. estamos ao vivo, Que operantes! maravilha! Deixa eu Ai, me coisa boa ajeitar te ter por aqui. aqui. Muito obrigado por nos socorrer. Eu que agradeço. Nossa, uma Show! oportunidade imensa. Obrigada mesmo. Ai, nossa, a honra é nossa. E ficamos muito alegres aqui, o pessoal da Execução Fiscal em Curso, porque, né, Sigrid, a gente veio fazer direito, né? Normalmente o pessoal do direito não é muito afeito às exatas. E além disso, existe toda uma nomenclatura muito peculiar, assim, do mundo da vida interna da empresa, né? Coisas que a gente, quem não é assim da intimidade da empresa, acaba não conhecendo aquela escrituração, critérios de escrituração, as obrigações e coisas assim muito íntimas, né, dessa vida empresarial e fiscal, que hoje em dia existe uma simbiose, né? E no Sim. entanto, a gente não conhece isso, e no entanto é tão importante para nós matéria de prescrição, matéria de defesa, né, para conhecer propriamente a origem dos créditos, para não pegar esse bonde andando e para poder saber o que pedir, né? O que perguntar, a nomenclatura de uma determinada documentação. Então, esse é o nosso escopo, assim, não é tão modesto assim o nosso escopo, porque são assuntos bem complexos, ao menos para nós, e falo por mim, tá? Não peguei procuração de ninguém, porque nem sempre a gente tem esse domínio, né? Da vida fiscal, societária, enfim, contábil da empresa. Daí que tu vem nos socorrer assim em uma ótima hora, né? Num momento Sim. aqui, estamos às portas do meu curso de técnicas avançadas, né? Meu técnicas altamente resolutivas em execução fiscal e em cobranças tributárias. Então estamos aqui nesses preparativos de aquecimento. Desculpa, eu fiquei falando. Sigrid, muito obrigado por teres aceitado esse convite aí para nos socorrer. E te Agradeço. apresenta para o pessoal. Eu sei que tem o teu pessoal que está também por aí, que já te conhece, mas fala aí um pouquinho Sim, de ti sim. para o teu trabalho, enfim. Sim, puxa, muito obrigada, né? Uma honra estar aqui, poder contribuir com o teu assunto, né, de execuções fiscais. Então, para mim, uma grande honra mesmo. Eu sou professora de tributário, né? Eu sou contadora pela URGS há quase 20 anos. Aí somos contemporâneos, né? Sim, Peraí. Descobrimos que somos contemporâneos de sim. Federal do Rio Grande do Sul. Então, que Vizinhos, né? Para legal, quem não né? conhece, o prédio da Contábeis divide muro com o prédio do Direito, na Avenida Sim, João Pessoa, aqui em Porto Alegre. que legal, que legal. É, Olha, mais uma coincidência aí da vida acadêmica, né? é verdade. Então, eu sou contadora. Trabalhei durante 4 anos num escritório contábil, onde ali eu entendi as obrigações acessórias da empresa, né? Nota fiscal, apurações de ICMS, de IPI, de PIS e COFINS na época se tornou não cumulativo, se tornou Uhum. complexo quando eu ainda estava nesse escritório. Até que eu cansei do escritório contábil e sabia que eu podia mais. E aí eu busquei a auditoria tributária numa das maiores empresas do mundo, né, em auditoria, que se chama Deloitte, uma das Big Four que a gente chama, né? E lá, aí sim, lá eu fiquei 8 anos, só saí porque eu me tornei mãe. E aí eu quis dar um fôlego aí para ter tempo com a cria, né? A mãe quer estar com a cria quer estar com a mãe. E aí eu Uhum. desacelerei um pouquinho e fui para o mestrado.
Aí o mestrado me tornou apta a dar aula junto com o meu escritório de consultoria tributária. Então, resumindo, 20 anos foi isso que aconteceu, né? E a Uhum, bastante parte coisa. de documentos muito tá no meu sangue, tá? Eu respiro documento contábil, então para mim é muito fácil quando eu preciso falar sobre onde está uma determinada informação, o que tem que coincidir entre as obrigações acessórias. Tu informa a venda de um jeito, a Receita Federal pergunta a tua venda de outro jeito, numa outra obrigação, e ela cruza para ver se tu tá fez o dever de casa corretamente, os prazos, né? Os porquês. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário também. Eu não fiz só contábeis e mestrado em contábeis. E no online, eu trouxe, a partir da pandemia, a minha carreira para o online, né? Então, eu trouxe aqui eu tenho muitos seguidores, muitos alunos que vieram a partir da pandemia e que daí me tornaram aí uma professora também de cursos online. Que show, que carreira, hein? De perder o fôlego só para acompanhar tantos feitos, né? E a gente faz tanta coisa sempre. Então, olha, parabéns. Sim, Uma obrigada. trajetória realmente de impressionar todo mundo. Imagina. E a gente estava falando, né, dessa coisa das obrigações, realmente. Pelo que eu percebo, as obrigações acessórias vêm num movimento, assim, que eu apelido de leigo, assim, né, em contabilidade, de privatização do lançamento. Porque tantas atividades que são essencialmente de interesse do fisco acabam sendo transferidos para o contribuinte e para o seu escritório, que acaba tendo que ter um departamento, claro, dependendo do tamanho do empreendimento, uma equipe muito bem treinada, né? Muito especializada para dar conta dessas obrigações, que não é simplesmente pagar aquela quantia, e o sócio fisco, em algumas situações, é um sócio tem uma participação bem generosa, né, nos resultados, Sim. mas na própria conformidade documental, assim, né, como é complexo eu fico olhando como juiz, vendo, eu errei aqui, um erro formal, tá me imputando uma multa, né, que praticamente inviabiliza o pagamento, e muito alta, 50%, e coisas do tipo, e é tão difícil isso, né? Por isso que é muito importante o advogado, olha, no mínimo ele tem que conhecer um pouco do básico, assim, né, para Sim. saber o que perguntar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque essa questão da privatização, ela já existe há muitos anos, né? Acho que vem Sim. pelo próprio CTN, né? O Código Tributário Nacional, e vem se sofisticando, né? A gente diz que a ciência contábil não é uma ciência exata, é uma ciência social. Isso eu aprendi no mestrado, porque ela se apropria do desenvolvimento da humanidade. Então, como a Muito legal. humanidade se tornou tecnológica, a contabilidade se tornou tecnológica, o fisco se tornou tecnológico e o contribuinte teve que correr atrás para entender tudo isso, né? Que foi Sim. através do Sistema Público de Escrituração Digital, cujo embrião, né, tem o ovo lá do dinossauro abrindo o olhinho, tá na Constituição Federal também. Então, a gente não tem muito para onde se escapar, a não ser entender o jogo para jogar o jogo e ganhar o jogo, né? Eu sempre digo pro pessoal que dá para fazer muita coisa jogando com a regra embaixo do braço, né? Desde planejamento e tal, que não é bem assim o escopo do meu perfil, que é trabalhar mais com a defesa, né, diante das cobranças tributárias. Mas, de Uhum. todo modo, essas atividades de interesse, que são de interesse do fisco, eu aprendi já um conteúdo valioso aqui contigo, dessas inovações tecnológicas. A gente vive na era da informação, realmente, né? E Sim, e essas obrigações elas vão num crescente, claro, de acordo com a natureza das atividades, né, com a complexidade das atividades, o volume das atividades. E a gente recorre assim à primeira menção do Simples, o Simples Nacional, que visa justamente para os empreendimentos, salvo engano, de menor expressão,
facilitar um pouco, afinal de contas é tão complexo, a gente sempre lembra, eu não lembro, você acha no World in Data, acho que é no World in Data, que o Brasil, assim, no ranking dos países mais fáceis para fazer negócio, ele estava assim no 243º o país mais fácil para fazer negócio. Então, para debelar, tentar debelar essa crise de complexidade, né? Pelo menos, ao menos que está dentro da Constituição, né? Esse objetivo de tornar a vida do pequeno empresário, né, daqueles empreendimentos mais modestos, mais simples, né? E não só mais baratos, mas também mais simples, né? Sim. Então, ensina um pouquinho para a gente disso aí, Sigrid, de como é que a gente pode entender um pouco melhor essa vida do empresário do simples. Sim. Assim, ó, o Simples Nacional, ele nasce para empresas que faturam até 4.800.000. Então, agora eu vou falar dos documentos aplicáveis a empresas que faturam até 4.800.000 ano e tem um adicional às empresas exportadoras, tá? Então, quando a gente está falando de mercado interno, é 4.800 por ano, mas exportadoras têm um adicional de 4.800, podendo então faturar até 9.600. A venda de uma empresa do Simples é tributada, ou seja, não interessa as compras na parte de incidência tributária. As vendas, elas nascem a partir da emissão de nota fiscal eletrônica, tá? Essa nota fiscal é emitida antes mesmo da mercadoria chegar no cliente. O fisco já sabe quem vendeu e quem comprou. CPF, CNPJ, CNPJ, tá? Aí, essa nota fiscal eletrônica, ela tem um DNA. Como eu tenho um DNA, tu tem um DNA, a nota fiscal tem um DNA que se chama XML. Então, sempre que a gente olha, o XML é o DNA da nota fiscal, tu consegue abrir no Excel aqui, cada coluninha vai trazer a informação do XML da nota fiscal, emissão, CFOP, adquirente, emitente, o que comprou, o que vendeu, etc. Tá? Então, tem o XML e tem a nota fiscal eletrônica. O somatório dessas notas fiscais constituem a venda tributável para o Simples Nacional, que deve ser informada mensalmente esse total no PGDAS. Então, para saber, o cliente, quanto é que tu tributou em abril de 2020? Onde é que eu tenho essa informação? No PGDAS. Eu não preciso das notas fiscais, eu preciso do PGDAS. Agora, acontece de o cliente emitir R$ 1.000 em nota e tributar 1.100 ou tributar 900. Aí tu tem que entender qual é o escopo do teu trabalho. Tu vai auditar ou tu vai partir do pressuposto que o PGDAS está correto? Aí é escopo, mas saibam que a trilha é essa, nota fiscal, PGDAS. O que é PGDAS, né? Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Aí, tu imputa ali os R$ 1.000 de venda no ano, né? E aí, tu aperta um botão e sai o DAS, que é o documento de arrecadação. É como se fosse o DARF, mas é o DAS, para Simples Nacional. E ele vai e paga até o dia 20 do mês seguinte. Então, a gente tá dia 21 de março, venceu fevereiro hoje, porque 20 foi dia domingo. de fim de semana, né? E aí, no fim do ano, quando encerra o ano, a empresa ainda tem que transmitir uma declaração que se chama DEFIS, que é tipo uma prestação de contas. Quanto é que tu vende? Aí o fisco tu tá na prova. O fisco quer saber assim, quanto é que tu vendeu em 2021? Tu tem que somar os 12 PGDAs e dizer quanto é que foi. E tem que não bater. Pode chutar. Tu tem que... Aí é uma prova, é como se fosse tu tá na universidade e a professora vai te dar uma prova, um teste, né?
E aí, esse DEFIS é entregue até março do ano seguinte e é a declaração onde fecha as contas de cada ano. E aí, no ano seguinte, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, fecha 5 anos, esse é o período prescricional, né? Então, o Uhum. Simples Nacional começa com nota fiscal, cujo DNA é o XML, Tá. lança o total das notas no PGDAS, que gera o DAS, que é pago, vezes 12, informado na DEFIS. O rastro dos documentos contábeis no Simples Nacional é esse. E esse PGDAS, ele é entregue mensalmente, então, Sim, por via eletrônica, né? via eletrônica. Como é que tu acessa o PGDAS, tá? O cliente pode te dar o PGDAS, a quantidade de meses que tu precisar na execução fiscal. O cliente pode te dar o certificado digital dele, se ele tiver bonitinho. E aí, com a senha, tu instala, é um arquivinho, tipo um executável no teu computador. Ele te dá a senha e aí tu vai no site do ECAC, digita Ah, pelo aquela ECAD. senha, abre a vida fiscal da empresa ali. E é Ele já mensal, é, então, PGDAS é assim, mensal. em tempo real, está escriturado lá. Não em tempo real, é uma vez por mês que vai esse Uma vez por arquivo. mês, uma vez por mês. Até o dia 20 do mês seguinte, né? Tu Tá, informa a receita tributável do mês e tem que pagar até o dia 20 também. desse mesmo do mês seguinte. Então, tem que entregar e pagar a guia do Simples Nacional. Exatamente, até o dia 20 do mês seguinte, se cair fim de semana, posterga, né? E tem Tá. também a questão previdenciária do Simples Nacional, tá? Que tá dentro do DAS, mas o prolabore do sócio tem que ser pago um INSS adicional. Uhum. Então, tem a questão previdenciária também, que é paga, e tem também do Prolabore, né? E tem também vários detalhezinhos do Simples Nacional, que não é tão simples, né? Como o nome Sim. diz. Mas, o que, que acontece? Por exemplo, empresas que estão no anexo 4, como os advogados, por isso que eu lembrei aqui, devem pagar o INSS sobre a folha de pagamentos e não sobre a receita. Então, se tu está numa execução fiscal de uma empresa de serviços advocatícios ou uma empresa de decoração de interiores, as que estão no anexo 4 também tem que pegar o comprovante do pagamento da questão previdenciária, né? Que incide daí sobre a folha de pagamentos. Então Então, tem nesse essa caso, questão. já são duas obrigações separadas e duas escriturações, assim, eletrônicas. Sim, sim, são dois documentos de arrecadação, né? Um do DAS e o outro da questão previdenciária. Tá. E fechou esse ano, então eu vou apresentar até março do ano seguinte essa apuração toda e tem que bater certinho. E se faltar, por exemplo, lá em setembro eu não paguei, vai acusar lá em março? Setembro não pagou, acusa 25 de outubro, já o sistema já fica pendência, está em aberto, fica vermelhinho ali fica Ah, tá. vermelhinho no PGDAS. Ele já acusa, dia 25 do mês seguinte, ou seja, tu tinha até o dia 20, 5 dias depois, acho que até menos, já está acusando o débito em aberto. É como se fosse Tá. qualquer outra conta, né? Sim, claro. E ele continua conseguindo entregar as declarações posteriores, né? De Sim, outubro, sim. novembro, dezembro, sim. Sim, consegue, Tá. consegue. Mas o ideal é não ficar tanto tempo em aberto, porque inclusive ele pode ser expulso do Simples, né? Ser retirado de ofício do Simples, né? Uhum. O que é bem danoso, né? A gente vê Sim, isso na justiça. Mas lá em março, então, ele não vai ter uma oportunidade extra para pagar aquele que já está em aberto, ele vai pagar com aquele DAS. ele pode fazer parcelamentos, Ah, né? sim. Mas aquele valor que ele declarou, ele se entregou ali. Ele pode Aham. até retificar, mas aí ele vai ter que se explicar, né? Retificou para baixo, é um problema.
Sim. Fica aquilo em aberto, já está contando prescrição. Exatamente, exatamente. Tá. Então a vida do simples já não é tão simples, né? E é acumulado do É, faturamento. Varia, né? A alíquota do simples de acordo com o faturamento varia, né? sim. E tá, então já não é tão simples. E aí depois, vamos subir na escalada evolutiva, né? E aí o pessoal do lucro presumido. No simples, pelo que eu entendi, não tem creditamento de nada, né? Sim, Os PIS, COFINS que ele pagou, ICMS, coisa do tipo, não vai se creditar. Vai pagar exatamente. tudo de forma unificada, ressalvada essa parte previdenciária. E no lucro presumido? Já vamos subir um degrau no jogo aí. Como é que Muito funciona? bom. O lucro presumido, ele é para empresas que faturam até 78 milhões no ano anterior. Então, estamos em 2022, quem até 2021 faturou 78 milhões no ano de 2021, pode escolher lucro presumido. Tá? Então, o teto é até 78 milhões. Claro, tem as exceções do lucro real, as obrigatórias, como por exemplo, um banco. Um banco, se faturou 20 milhões, está obrigado ao real, né? Uhum. Mas nossa live aqui é sobre os documentos, né? Se a gente for falar Isso. das exceções, das regras, Não, mas só para contextualizar, né? Os 78 claro. milhões é o teto para lucro presumido. A gente partiu então de 4.600, né? 800, 4.800. 4.800. Agora vamos a 78 milhões. 78 milhões, exatamente. Fora as Bom, exportadoras, né? sim, as empresas do lucro presumido, elas têm uma vida de emissão de nota fiscal também, né? Elas Uhum. vão emitir as notas fiscais de vendas, notas fiscais de compra. E aí, essas notas fiscais vão compondo a sua venda, vão compondo o seu faturamento, vão compondo as notas fiscais, vão compondo as compras. E essas compras dão direito a crédito de ICMS, tá? PIS e COFINS, como é lucro presumido, vai lá para o lucro real quando se tem direito a crédito. Quando a gente está no lucro presumido, não Hum. tem direito a crédito de PIS e COFINS, tá? E Então, ICMS tem? Desculpa. de ICMS Fiz? tem porque ela não está no Tá. simples, né? Ela não Ah, está no sim, tá. simples, aí ela foi para regra geral de ICMS. Tá. Entendi. E se ela tiver IPI, se for uma indústria, também tem direito a Hum, crédito. tá. Então, ela emite as notas fiscais também têm o seu DNA, que é o XML, e aí tu vai ter uma apuração de PIS e COFINS, uma apuração de CMS e uma apuração de IPI se for indústria, ou uma apuração de ISS se for serviço. Mas vamos trabalhar com uma comercial, por exemplo. A comercial, ela vai ter ICMS e aí mensalmente ela precisa entregar uma obrigação do ICMS que chama EFD, Escrituração Fiscal Digital, ICMS barra IPI. Aí todo mês o fisco sabe direitinho quais são as notas que compõem esse tributo, né? Como é que tu chegou no valor a pagar ou no valor de crédito. Então, vai as notas fiscais de compra e de venda, uma menos a outra tem que dar o ICMS devido. O IPI, a mesma coisa, na mesma obrigação acessória. EFD ICMS barra IPI o nome, tá? E aí, Uhum. todo mês ela transmite. Aí o prazo varia de estado para estado, tá? Mas imagina assim, ó, no mês seguinte a competência é fevereiro, em março transmite, ou iniciozinho de abril transmite. Vamos imaginar assim 20 dias, tá? Cada estado define a sua regra. PIS e COFINS, ela também precisa prestar contas, mas aí é uma apuração mais simplificada por causa da
cumulatividade, que a alíquota é 0,65 de PIS e 3 de COFINS, dá uma alíquota total de 3,65. Ela Uhum. informa isso na EFD do Contribuições, que a gente chama, que é o SPED Contribuições. Esse monte de sigla que eu comecei a falar agora, EFD, Contribuições, EFD ICMS, EFD IPI, esse monte de sigla faz parte de um sistema público de escrituração digital, que daí é o SPED, tá? Que Uhum. nasceu lá em 2003, na Constituição Federal, e aí ele veio varrendo tudo que estava pela frente e automatizou tudo, sistematizou tudo, emissão de nota, prestação de contas de tributos, de contribuições, de impostos, de retenções, tem a REINF, né? E que faz parte do SPED. Tem também o E-Social, que é de RH, né? Mas vamos ver, emitiu nota fiscal de compra e venda, informa na EFD, tanto de CMS quanto contribuições. Esses valores devidos de tributos federais devem coincidir com a DCTF, que é a Declaração de Créditos Tributários Federais. Esses valores têm que estar, inclusive, no passivo do balancete da empresa. Então, é um rastro. Tu deve 1.000 de CMS, não, de IPI, esse 1.000 tem que estar no balancete, na EFD e na DCTF. Tributos federais tem que ser assim. PIS e Uhum. COFINS também. Balancete, EFD e DCTF. E DARF, né? Tem que bater com o valor efetivamente recolhido também. Sim. É uma Certo? série de dados, realmente, né? Exato. Que mais? Folha de pagamentos, né? Folha de pagamentos, a empresa vai ter ou a GFIP ou o E-Social, porque vai depender do cronograma em que ela está, lucro real, lucro presumido, se é órgão público, se é empresa de médio porte, pequeno porte, mas tu pode pedir GFIP ou E-Social, que vai trazer o quê? O valor da folha de pagamentos, o valor da cota patronal de Uhum. 20%, o valor dos terceiros, que é em torno de 5,8%, e o valor do SAT e do RAT, que é em torno de Uhum. 3%, dá em torno de 28,8% da folha. Isso tu enxerga, seja na GFIP, seja no E-Social, Uhum. tá? Que mais? Bom, aí isso é durante o mês, os meses do ano, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, chegou dezembro, fechou o ano. O fisco te dá 4 a 5 meses para tu fechar o ano e aí tu entregar tua contabilidade através de um módulo do SPED que se chama ECD, que é o SPED Contábil. O apelido dele é SPED Contábil, tá? Mas a sigla é ECD, Escrituração Contábil Digital. Ali vai estar, olha, ali é mais que um Big Brother, tá? O DNA da empresa também, tá? Assim, ó, Sim. tá a célula da... O que que é a célula? É o lançamento contábil. É assim, ó, a empresa recebeu do cliente tal o valor de R$ 50, ou de 5 milhões, ou de R$ 500, tá tudo ali, tudo. Ou ela pagou, ela recebeu, ela teve uma despesa, ela teve uma receita, ela teve um lucro, tá tudo ali. A ECD tá toda ali. A escrituração Nossa. contábil digital tá a célula da empresa, tá? Aí essa ECD vai alimentar o SPED do imposto de renda e da contribuição social, porque essa empresa tem que também pagar trimestralmente imposto de renda e contribuição social pelo lucro presumido. E Sim. essa conta tu fecha no SPED ECF. E essa ECF traz o quê? A ECD importada, ou seja,
parte do pressuposto que está igual, tu não pode alterar, né, adulterar nada da ECD, ela importa os dados da ECD e ali tem que fazer, bater. Qual foi a receita que tu teve? Qual é a presunção que tu usou? Alíquota de 15% de R, mais 10 de adicional, mais 9 de contribuição social. Então, fecha o ano na ECF. Então, é tipo maio, junho, eu não sei direito o prazo, porque na pandemia a Receita Federal estendeu o prazo, tá? Sim. Mas, então, começa na emissão da nota, passa pelos SPEDs mensais, passa pela DCTF, que não é um SPED, né? Mas é uma confissão de dívida. Tu tá dizendo, olha, eu devo 100 mil de CMS, de PIS/COFINS ou de IPI. Eu fiz assim porque ICMS é estadual e não vai para DCTF, tá? Então não pode Sim, errar claro, isso claro. também. E aí fecha o ano na ECD e na ECF e aí recomeça o ano, né, com as mesmas informações daí. Tá, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, não esqueci. Lucro presumido O é lucro mais ou presumido menos já essa gama. entrega a contabilidade total da empresa. Todos Total. os dados da contabilidade. Todos, contas contábeis, todinhas, o que recebeu, o que pagou, é impressionante, assim, o acesso que o fisco tem. No lucro presumido já tem, então, um dever de escrituração bem amplo, né? Sim, Que no simples é mais facilitado. no No simples é mais simples, facilitar. ele faz a escritura apenas de um livro no simples, né? Sim, exatamente. Qual é o nome desse livro que eu agora esqueci? Defis, Ah, defis. Sim, assim, ó, ele tem que ter contabilidade, ativo, passivo, claro, demonstração de resultado do exercício, né? Mas para o fisco vai essa defis anualmente. tá. É essa escrituração. E agora, já no lucro presumido, ele entrega a escrituração de forma eletrônica, né? Como é que é? Escrituração contábil digital, né? Isso, escrituração contábil digital, exatamente. Tá. Nossa, tem que pegar um fôlego agora para a gente entender do lucro real, né? Que imagino Sim, seja mais complexo ainda, né? sim. O lucro real, ele tem nos documentos a mesma lógica. Então, Hum, começa com nota fiscal XML, começa também com operações diárias, como, por exemplo, um seguro, um arrendamento mercantil, uma operação financeira que não vai ter nota fiscal, mas vai ter algum contrato, vai ter algum boleto, alguma ordem de pagamento. Por que eu estou dizendo isso e não falei no presumido nem no simples? Porque agora o lucro real, o fisco passa uma lupa no teu controle de despesa, porque o lucro real vai hum, abater, vai ser tributado a partir do teu lucro contábil e o teu lucro contábil tem que ser estritamente empresarial. Tu não pode misturar pessoa física com jurídica nunca e tu claro. não pode também ter despesas não necessárias. Essas despesas não necessárias, o fisco entende assim, ó, brinde, multas não dedutíveis. Por que tu vai tomar uma multa na tua operação? Tu precisa dessa multa para ter a tua atividade de pé. O fisco acaba indo em detalhes que ele não vai tão a fundo no presumido, por exemplo, porque o presumido tu oferece a tua receita como tributável. No Claro. lucro real é o teu lucro contábil ajustado por adições e exclusões. Então, no Uhum, lucro real, tu tem que tomar muito mais cuidado com as tuas despesas do que nos outros regimes, não por ser correto, mas porque o fisco vai examinar com muito mais cuidado, né? Aí o lucro claro. real, o que acontece? Ele vai ter ICMS, IPI e ISS normal, né? Como no presumido. Como no presumido, isso não muda. Então, ele tem a obrigação acessória
da EFD do ICMS, da EFD do IPI, que é a mesma, é o mesmo arquivinho, né? Ele vai ter obrigação acessória do município dele, que, por exemplo, Curitiba tem um sistema, Porto Alegre tem outro sistema, e aí é um salve-se quem puder, porque a ISS tem mais de 5 mil municípios, né, o Brasil, então é um salve-se quem puder, o ISS mesmo. Eu imagino. Em termos de documentos, né, cada prefeitura tem o seu portal e tudo mais. Mas aí a coisa começa a ficar mais sofisticada no PIS e COFINS. Porque agora a regra geral é que tu tenha direito a crédito de PIS e COFINS. Aí é uma briga com o fisco. Ele passa o crivo nos teus créditos. Embora exista uma lista taxativa na 10833 e na 10637, ele vai implicar o que ele puder, principalmente no conceito de insumos. Principalmente no conceito de insumos, tá? Mas onde é que tu presta essa informação? Na EFD Contribuições, que é um módulo do SPED. Ali vai estar a receita tributável da empresa e ali vai estar as notas objeto de crédito de PIS e COFINS da empresa. Desse líquido, né, débito menos crédito, tem o a pagar, que deve coincidir com a DCTF, que é a confissão de dívidas mensalmente transmitidas para o fisco. Deve coincidir com o teu passivo, se tu tem a pagar, ou com o teu ativo, se tu tem a recuperar. Tem empresa que acumula crédito. E tem que coincidir com o DARF que tu efetivamente recolher. Então, o PIS e COFINS já ficou mais sofisticado. O do presumido é só 365 sobre a receita e um abraço. Mas o lucro real tem os créditos e aí o fisco é muito mais criterioso, né? Mas os documentos são os mesmos, tá? Mas isso que eu ia perguntar. As declarações, os documentos entregues são os mesmos. São os mesmos. Muda, claro, o regime de tributação, a opção, né? Porque em alguns casos tem opção, né? Exatamente. E aí, Thiago, a gente tem a ECD, que é a escrituração contábil digital, né? E tem a ECF. Aí a ECF, ela é muito mais sofisticada do que a ECF do presumido. Porque tu tem o LALUR. Quem já ouviu falar no LALUR? Livro de apuração do lucro real. Tem a parte A e a parte B. A parte A é lucro contábil menos exclusões mais adições igual a lucro real antes da compensação do prejuízo fiscal. Se a empresa tem prejuízo fiscal de anos anteriores e ela apura lucro, ela pode reduzir 30% dessa base de cálculo. E esse prejuízo e outros ajustes temporários, como, por exemplo, provisões, são controlados na parte B do LALUR. Que está na ECF também, na mesma ECF, mas tem muito mais detalhes a ECF do real do que a ECF do presumido. Claro, esse livro, ele também é transmitido. A síntese... Não, o livro inteiro, nem é a síntese dele, né? É a escrituração completa. Ele está dentro da ECF. Está dentro. E hoje, essa contabilização ela é feita em tempo real já ficando disponível para o fisco, ou como é que funciona essa entrega dessas declarações? Como é que no lucro real? O tempo real é as notas fiscais. Aí sim é um Big Brother mesmo, tá? Tu transmitiu ali quem vendeu, quem comprou. Antes de chegar a mercadoria, comprei uma mesa esses dias, aqui na minha nova casa. Comprei pela internet. Antes de chegar na minha casa, o fisco já sabia que o CPF da dona Sigrid estava comprando uma mesa na empresa tal. Mas a mesa não tinha chegado aqui, mas ele já sabia. Sim, sim. Certo? Então, a nota fiscal, sim, é documento em tempo real. As apurações de PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, elas são
mensais, mas tu concorda comigo que elas têm que, como é que eu vou te dizer? Estarem consistentes com o total de nota fiscal. Imagina assim, ó, eu tenho 10 milhões em notas fiscais, 10 milhões de reais. Eu tenho que oferecer a tributação de PIS e COFINS 10 milhões. Claro. Isso é um teste que a gente tem que fazer. Mas de auditoria, né? A gente tem que ver o escopo do trabalho ali, de execução fiscal, de consultoria, claro, de auditoria, e vai depender do escopo. Mas só para tu entender o rastro que o documento segue ao longo das obrigações. Então, e essa nota fiscal eletrônica, esses dados, eles já alimentam esse sistema? Tipo assim, eu sou contribuinte do imposto de renda, já vem a declaração pré-preenchida. Inclusive, vem até despesas que eu paguei lá, despesa médica. Às vezes já vem informado. Se o escritório lá, não, o consultório médico faz certinho a escrituração do ISS. Como é que funciona na nota fiscal? Já alimenta os dados dessas demais declarações? Não. Infelizmente, é tudo a cargo da empresa. Ela deve ter um sistema que alimente, que já faça essa conferência. E aí, ela vai enviar para o fisco mensalmente um arquivo em TXT, que é uma extensão de texto. Uhum. Muito diferente da nossa declaração da pessoa física. É um arquivo duro, assim, é um arquivo difícil de ser manuseado, né? Uhum. Mas não é alimentável, não é tão amigável assim, eu te diria. Claro. E em todos os regimes, nos 3 regimes, pelo que eu entendi, em todos eles tem entrega mensal de declaração, né? Exatamente. No Simples Nacional é a PGDAS, no Presumido e no Real DCTF, EFD, GFIP é social, a gente não pode esquecer, falamos pouco, mas são obrigações mensais. E deixa eu espiar aqui nas minhas anotações. Isso, mensalmente é isso, né? E depois anualmente a ECD e a ECF, que são análogas à DEFIS do Simples Nacional. Tá. E aí, claro, no lucro real, além de todo esse rosário de coisas, tem que ainda prestar contas no município, se ele presta serviços, né? Ou no presumido também. No presumido também. Exatamente. No presumido. É no real que ele apresenta no Estado também, ou no presumido também ele faz isso? O Estado se ele for contribuinte do ICMS, ele também tem informação na EFD, ICMS e IPI, né? Tem uma outra sigla que a gente não falou, que dentro desse fluxo de documentos, que é o PERDECOMP. Ah, sim. Né? Objeto de muita multa por parte do fisco, né? O que é o PERDECOMP? É o instrumento administrativo que o contribuinte tem para se fazer valer do direito de recuperar impostos, recuperar contribuições, recuperar tributos. Esse PERDECOMP é um sistema, ele pode ser no modo offline, que é PERDECOMP, o nome, ou pode ser no online, que a gente chama de PERDECOMP Web, tá? PERDECOMP Web, tu precisa do certificado, PERDECOMP do programinha, tu precisa baixar o programinha e ter a cópia de segurança para ler o que o cliente fez. Esse PERDECOMP, tu pode fazer pedido de compensação para matar um débito de um tributo que tu tenha crédito para fazer isso, de outro tributo administrado pela Receita Federal. Tu pode pedir ressarcimento quando é crédito presumido, quando tu não efetivamente desembolsa, ou restituição, que daí é quando tu desembolsa e tu pede de volta. Então, eu vejo muito tributarista errando, né, esses conceitos. Pedir ressarcimento quando é restituição, pedir restituição quando é ressarcimento. Então, é bom dar os nomes direitinho para não ter confusão, tá?
Sim. E esse PERDECOMP, se tu erra, se tu comete ali algum equívoco, o fisco ele leva pro lado pessoal, né? Eu brinco. Porque ele desconta os Sim. 50% É. da brincadeira. Então, o que ele pensa? Ah, esse contribuinte quis me passar a perna. Ele quis brincar de PERDECOMP, então agora ele vai aprender a não brincar com isso aqui, ele estudar melhor. Então, tem que ter muito cuidado no preenchimento das informações desse programa para que se faça valer com muito cuidado esse preenchimento, esse direito que a empresa tem, mas que deve ser, ter o preenchimento bem amarrado com a contabilidade. Fantástico. A Perdicom dá muita margem para discussão, né? E Sim. agora, com uma nova leitura do STJ com relação à compensação, quando não houve na via administrativa acolhimento do pedido, aí, claro, de pedido de compensação, né? Não é caso de ressarcimento, mas quando há pedido de compensação e se a compensação não foi aceita pelo fisco, essa compensação não pode ser discutida em sede de embargos à execução fiscal, tem que entrar com uma ação anulatória, né? Para desconstituir o crédito e provar com perícia, provar com a contabilidade e tudo, que tinha tais créditos, tais indébitos suficientes para extinguir os créditos tributários, que são os créditos que estão lá na execução fiscal, né? Então tem Perfeito. lá. Aí ele já vem com o leite derramado, sabe? Aquela Sim, coisa bem perigosa, assim, porque sim. a defesa já está estreitada, além do que tem que explicar isso tudo, né? Que nem sempre é Sim. tão fácil, assim, né? Sim, Coisas bem. exato. Não, esse Então, preenchimento correto é muito importante, tá? O doutor Staff aqui, doutora Staff do RH, perguntou se no meu curso de contabilidade tributária a gente trabalha isso. Sim, a gente trabalha preenchimento de PERDECOMP, inclusive PERDECOMP para compensação cruzada, né? Não sei se interessa aqui para execução fiscal, mas acredito que sim, a compensação sim, claro. cruzada ela mata débito previdenciário com crédito administrativo de PIS/COFINS, de imposto de Uhum. renda, ou vice-versa, mata débito administrativo com crédito previdenciário, desde que ambos se refiram a período pós e social da empresa, né? Porque houve Ah, uma sim. transição aí entre GFIP e E-Social. Se algum dos valores débitos ou créditos se referirem a período pré-e-social, não pode compensação cruzada. Mas lá no curso, sim, eu mostro preenchimento de PERDECOMP e compensação cruzada também. A compensação ela vem se desenvolvendo, né? Tem a lei 8383, que era tributos da mesma espécie, né? Depois a 9430 permitiu de espécies diferentes, imposto com contribuição, né? E agora essa com contribuições previdenciárias, né? Sim, com Não só contribuições contribuições previdenciárias. sociais, né? E vamos combinar que é muito pesado, né? Tributos previdenciários são quase Nossa! 30% sobre a folha. Se a gente considerar o FGTS, que não é da empresa, mas do funcionário, mas sai do bolso da empresa, é mais de Claro. 30%, né? Então, É. vale a pena entender parte previdenciária, parte de resumo de folha de pagamento. É uma coisa assim que eu aposto muito para atingir, né, alcançar essa parte que pesa também no bolso do contribuinte, né? No Claro. caso, o cliente. E qualquer errinho sai caro, seja pagando mais do que deve, seja se expondo à execução fiscal pagando menos, né? Com multa de 75%, risco de responsabilização criminal, né? Agora no ICMS está todo mundo em choque, né? Com o ICMS e a possibilidade Prisão, enfim, né? prisão, responsabilização criminal, como fora, acaba sendo uma forma de tentar obter o pagamento do tributo, né? Mas é uma outra sistemática. Então, pessoal, o pessoal aqui do Execução Fiscal em Curso já pôde perceber que a doutora Sigrid aí, olha,
é necessário a gente estudar mais contabilidade para conseguir entender, né, essas rotinas que acaba, a gente pega isso numa faixa muito posterior, né? E nós, da execução fiscal, é depois ainda, porque tem o pessoal da recuperação de créditos, ou o pessoal da defesa, que é o pessoal que atua ali com as anulatórias, ou na defesa administrativa ainda, né? E aí, quando chega na gente, a gente pega assim um rescaldo, e aí realmente é uma outra parte da vida do crédito, né? Sim, exato. A gente tem que lembrar que o Perdecomp, vamos falar, né? Obrigada, Flávio, querido. O Perdecomp, quando a gente transmite, quando a gente aperta um botão, ele tem vida que segue depois dessa transmissão, que pode parar na execução fiscal. Isso é muito, muito interessante. Isso é É. apaixonante, eu diria. O crédito ele anda, né? Ele vai passando de fase, né? Do game. Se ele não encontrou o match ali com, com a DAS paga ou com a outra guia. Exatamente. Fantástico, fantástico. Mas eu já te falei que eu tenho um péssimo hábito de não cumprir minha palavra. Eu estou tentando melhorar para tentar cumprir minha palavra com relação ao prazo. Eu vi que agora a gente acabou de passar os 50 minutos, que era o tempo que eu tinha proposto da nossa conversa. E a gente já Mas conseguiu. em documentos não tem como resumir em 50 minutos. E olha que Eu eu corri, sei que né? não, não, é só assim, olha, foi como um debriefing, assim, né? Mais ou menos um glossário para a gente entender um pouquinho só dos nomes, né? Sim, Das- sim, sim. São tão difíceis, assim, tão diferentes para nós da via judicial. Fantástico. Então tá, quem quiser estudar mais contabilidade, né? O teu curso não é exclusivo para contadores, né? Não, esse meu curso ele é voltado para advogados, né? Ah, Contabilidade tributária para advogados. Inclusive, eu quero te fazer um convite aqui opa, para tu dar uma aula bônus para os meus alunos com toda certeza. sobre execução fiscal e a contabilidade. A gente dá essa aula bônus para os meus alunos entenderem a importância da execução fiscal e como encaixar os documentos nessas fases da execução fiscal. Então, deixo aqui o meu Claro. convite, né? Tô dando um Com spoiler to- já para os alunos que estão aqui assistindo a nossa E já live. está aceito o convite. Já está Obrigada. aceito o convite. Obrigada. Com toda alegria, com toda certeza, para falar da execução, que é o meu assunto de paixão, assim, tô sempre a postos, Muito com toda obrigada. certeza. Já estamos alinhados. Então tá, obrigada mesmo. Então, Sigrid, eu quero te agradecer imensamente aqui em nome dos amigos todos aqui do meu perfil por ter contribuído e queria te perguntar, será que eu posso deixar essa live salva e Puxa, colocar para mim no... seria uma honra. Por Tá, então favor. ótimo. E tô fazendo uma nova política para facilitar a pesquisa, eu tô colocando também no YouTube. Eu baixo Certo, ela, coloco no YouTube porque às vezes para recuperar um dado assim fica um pouco mais prático, né? E certo. alimentar lá. Foi um pedido dos seguidores para alimentar com mais frequência lá o YouTube, que estava um pouquinho de lado aqui em relação ao Insta. E aí eu salvo lá, com a tua anuência eu salvo lá para o pessoal pesquisar. Quero te agradecer imensamente, né? A tua aula didática, super. Dá para ver que realmente é alguém que tem a paixão por ensinar, que pega o aluno pela mão e vai conduzindo assim para, né, para entender um pouco mais, assim. Então foi fantástico. Te agradeço demais. Foi Nada. até eu aprendi um monte, mais mais do que o pessoal aí. O pessoal da Obrigada. contabilidade já Eu está um pouco sempre mais gostei familiarizado. assim da matéria com utilidade, entende? Eu nunca gostei da Ah, matéria por si só, a matéria em si mesmada, né? Eu nunca gostei assim, o débito e o crédito, como é que é o débito, como é que é o crédito? É assim porque é assim. Não. Como que vai impactar o bolso do empresário, o risco do empresário, né? claro. Então, quem quiser aí conhecer o curso de contabilidade tributária para advogados, saiba que vai contar com a presença agora de uma aula bônus do Estarei lá. Dr. Tiago. As inscrições ficam abertas somente até quinta-feira, então
Quem quiser Opa. aí, tá super convidado a conhecer. O link tá na minha bio. E quero agradecer o convite, né, de, puxa, conhecer esse assunto de execução fiscal. Quem sabe aí é um bichinho que pica, né, que a gente gosta dos É. assuntos, né? Execução fiscal pode ser o meu próximo amor, quem sabe. Tem muito assunto, muita coisa bacana para a gente entender. Essa vida do empresário, do contribuinte, ela é tão difícil e a gente tem que entender melhor e tem tanta alternativa que já está consolidada, a gente não precisa ficar. Eu sempre falo para os alunos, e o meu curso, que vai ser lançado semana que vem, o meu Técnicas Altamente Resolutivas, é tudo jogando na bola, né? Com o regulamento embaixo do braço, tem tanta alternativa que a gente já pode com sabedoria aplicar para construir uma defesa mais produtiva, uma alternativa negociada com a fazenda, enfim, por aí vai. Tem tantas portas e janelas abertas, a gente não precisa ficar fracionando empresa para botar no simples, todas 7 empresas, né, sabe? Aquelas fraudes assim, que depois vira um problema, né? E a conta chega. Então, Sim. o escopo do curso é isso aí, mostrar as ferramentas legais disponíveis, né, para planejar assim, a vida do contribuinte diante das cobranças tributárias. Essa é a temática. Imperdível esse curso, imperdível. Eu também estou Vai ser, interessada nele. vai ser assim transformador, é o que eu posso dizer. Vai ser transformador porque não tem nada parecido e, inclusive, está sendo um aprendizado para eu conseguir passar o que a pessoa precisa e não necessariamente o que eu gosto de falar. Eu tenho os assuntos de predileção, né? Todo mundo tem, né? Os assuntos que gosta mais. Mas não é isso que importa. O que importa é produzir resultado, né? Chegar no resultado que gere valor para o cliente, que gere valor para o profissional, né? Enfim, resolva o problema. E eu falo, ninguém quer, o cliente não quer saber dos títulos, o cliente quer saber da solução, né? Ele quer saber o que Exatamente. resolve o problema dele, né? Eu estou Sim, ameaçado de uma penhora aqui, o que eu faço? Né? sim, Ou estou com a penhora agora, o que eu faço? Eu estou com sim, leilão e agora, o que eu faço? sim. Né? O Porque bode antes está aqui eu na recebi uma sala, situação. né? Então tá tudo. Esse é o negócio. Ó, o Trindade. O Trindade também, ó. Grande amigo e parceiro. A gente está escrevendo um livro sobre cobranças tributárias, que eu digo, cobrança tributária sistêmica. Tudo que escapa exatamente dos limites da execução fiscal, que é uma obra completamente inédita, ímpar. Né? O Luigi é meu amigo, aceitou o convite aí para fazer parte do time dessa escrita e vai sair esse ano esse livro. Em breve, em breve. O Luigi disse que sai em breve. Tá bom, Sigrid, muito obrigado mais Tá uma bom. vez. Pessoal, sigam lá o perfil da Sigrid para aprender mais sobre contabilidade, sobre planejamento, recuperação, que também é o teu escopo, né? Sim. Toda a parte E consultiva, né? isso. E estaremos juntos em breve aí, então, para mais uma rodada. Certo, então, muito obrigada, Thiago, pelo convite mais uma vez. Espero aí poder contribuir com os teus alunos também, os teus seguidores. Estou à disposição. E, né, lembrando que quem quiser conhecer o meu curso, o link está na bio lá sobre contabilidade para advogados. Obrigada. Maravilha. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Forte abraço. Até a próxima. Tá? Estaremos juntos no curso. Corram lá. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.